Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um ISTV Primeira Edição, aqui pela ISTV HD. Estamos ao vivo para 30 municípios do estado de São Paulo, aqui no Litoral Norte, operando pelo 44.1, enquanto pelo Litoral Sul no 36.1. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março, e nós vamos agora, às 11 horas e 33 minutos, conferir quais são os destaques da edição de hoje. Criança de 10 anos é o primeiro caso de coronavírus suspeito em Ilhabela. Prefeitura de São Sebastião acelera obras da ponte da Barra do Una. Força Tática apreende 9.000 pinos de cocaína em Caraguatatuba. Organização Mundial da Saúde classifica coronavírus como pandemia e cobra ação de governos. E nós vamos ainda conferir previsão do tempo, condição das balsas, entre tantas outras notícias a partir de agora aqui no ISTV Primeira Edição. No ar, Jornal ISTV. Prefeitura de São Sebastião acelera obras da ponte da Barra do Una. Segundo o prefeito da cidade, Felipe Augusto, a ponte de Barra do Una está em fase final. Nas próximas semanas, a obra estará concluída e vai finalmente trazer segurança e tranquilidade para as pessoas que moram na região. Ainda segundo ele, a estrutura mista de aço e concreto tem do lado direito uma passarela de pedestre e do esquerdo um pergolado e deck para pesca amadora. A ponte terá cerca de 80 metros de comprimento, 11 metros de largura e altura compatível com os barcos e lanchas que navegam pelo rio Una. Então, aí mais uma obra sendo concluída em São Sebastião, e se é para o bem de todos, como é o caso que pelo menos foi colocado aqui na notícia, que todos serão beneficiados, a gente fica muito feliz e deseja que se concretize o mais rápido possível. Força Tática apreende 9.000 pinos de cocaína na cidade de Caraguatatuba. A Polícia Militar de Caraguatatuba, através de uma equipe da Força Tática, prenderam um homem na noite de ontem no bairro Porto Novo, na região sul da cidade, por tráfico de drogas. Os policiais localizaram a cocaína enterrada em um terreno baldio no bairro. A droga estava enterrada num terreno baldio nas margens da SP-55, no bairro Porto Novo, no trecho de Caraguatatuba. O homem foi preso na Avenida José Herculano e, após uma revista, foi localizado 15 pinos de cocaína em um dos bolsos da blusa. O indivíduo contou que vendia a droga no local para uma facção que domina o tráfico de drogas na região sul da cidade. Os policiais desconfiaram do nervosismo do homem e realizaram uma busca no terreno baldio e até que o acusado mostrou onde estava enterrado o resto da cocaína. Foram apreendidos, então, 8.985 pinos contendo cocaína. Realmente bastante cocaína e aí não tem jeito, né? A gente continua vivendo as mesmas mazelas de todos os dias, principalmente no que está ligado à situação de tráfico de drogas na região. Impressionante como todo dia, impreterivelmente, nós temos uma notícia sobre tráfico de drogas, sobre droga apreendida. E olha que quando nós falamos de droga apreendida, nós ficamos muito felizes, mas isso é uma parte, fora aquilo que não foi apreendido, que não foi abordado, que a polícia não conseguiu acompanhar, enfim, é muito complicado e nós sabemos que somos reféns dessa situação da droga no país e que cada vez mais ainda temos muito a trilhar para tentar melhorar um pouco essa situação. Não vejo uma solução tão breve não, nós temos muito ainda que trilhar nesse caminho. Enfim, vamos por enquanto torcendo para que se resolva o mais rápido possível. São 11 horas e 37 minutos agora, nós vamos a uma breve pausa aqui no ISTV Primeira Edição, mas voltamos já já, porque temos bastante coisa para conversar por aqui ainda. Então, já sabe, né? Não sai daí não, porque é lá e cá. São 11 horas e 39 minutos agora e nós estamos de volta com o ISTV Primeira Edição. Vamos falar um pouco da notícia acerca do coronavírus. A Organização Mundial de Saúde classifica o coronavírus como pandemia e cobra ação de governos.
A Organização Mundial da Saúde classificou ontem o coronavírus como uma pandemia, num reconhecimento de que a mera estratégia de conter a proliferação da doença já não seria suficiente. A classificação significa que uma transmissão recorrente está ocorrendo em diferentes partes do mundo e de forma simultânea. Na prática, ao anunciar a pandemia, a Agência de Saúde indica que governos devem trabalhar não mais para apenas conter o caso, mas atuar também para atender uma parcela da população mais ampla e vulnerável. Estratégias direcionadas apenas para identificar casos e isolar pessoas precisam ser trocadas por um plano sanitário que evite mortes e que atua para toda a população mais ampla e vulnerável. A mudança no status não significa que a taxa de letalidade tenha sido incrementada e nem que as orientações da agência serão modificadas, mas é um chamado da OMS que apela para que governos adotem medidas mais duras e agressivas. Segundo a entidade, nas últimas 2 semanas, o número de casos fora da China cresceu 13 vezes e o número de países afetados triplicou. Em apenas uma semana, o número de países afetados passou de 45 para 114. O Brasil tem ao menos 35 casos confirmados. Como medida preventiva, o SESI, Serviço Social da Indústria, não realizará eventos externos ao público. Os shows agendados serão transferidos para uma data mais oportuna para a comunidade. Algumas ações já estão sendo tomadas até pela própria iniciativa privada, sem a dependência diretamente do governo. Nós vimos ontem a notícia de que, por exemplo, está suspensa a temporada da NBA nos Estados Unidos. O jogo ontem do Paris Saint-Germain já foi feito com portões fechados para evitar o acúmulo de pessoas. No entanto, vem o outro lado da história, né? Nesse próprio jogo, a população não estava do lado de dentro do estádio, mas se acumulou do lado de fora, ou seja, não teve muita função isso. Porém, é aquela história, cada um faz a sua parte. E nós, cidadãos, precisamos estar mais atentos a essa situação e cuidando muito mais. É muito comum que esse vírus se duplique, principalmente por falta da higiene nas mãos, que é o que sempre tem sido dito por aqui. Então, vamos prestar atenção e cuidar para que não vire ainda uma pandemia cada vez maior. Precisamos combater. São Sebastião Fight terá 8 lutas no dia 21 na Rua da Praia. Saldiva versus Paulista na principal. No próximo dia 21 de março, às 17h30, a Rua da Praia será palco da primeira edição do São Sebastião Fight, evento de MMA. Serão 8 lutas, sendo 4 no card principal. O sebastianense Tomás Saldiva enfrentará o lutador paulista. Além de Tomás Saldiva, o card principal do MMA terá também lutas com Piso versus Furacão, Bunny versus Pedra e Reborn versus Negreiros. Estão previstas ainda lutas de boxe e Muay Thai. Um dia antes das lutas haverá a pesagem oficial, que será no dia 20 de março, no meio-dia. Aliás, será do meio-dia às 14 horas. A entrada para o evento será a doação de 1 quilo de alimento doado ao Fundo Social de Solidariedade. O São Sebastião Fight tem apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes. São 11h44. Agora nós vamos a mais uma pausa aqui no ISTV, primeira edição, mas voltamos já com muito mais. Então já sabe, né? Não sai daí não, é lá e cá. São 11h47, nós estamos de volta com o ISTV primeira edição e vamos conferir agora como é que fica a previsão do tempo para hoje no litoral norte e também no litoral sul. Aí vemos o sol voltando com muita vontade. Hoje não temos nem a nebulosidade de ontem, né? Que o sol aparecia entre nuvens. Em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, os termômetros atingem a máxima na casa dos 28 graus. A mínima em Caraguatatuba chega a 21, em São Sebastião também 21 graus e em Ubatuba a 20 graus. Já no litoral sul, a temperatura um pouco mais alta, mas a nebulosidade lá nas 3 cidades. Vemos ali o sol entre nuvens e também
na mesma situação. As 3 cidades com 29 graus, com os termômetros atingindo a máxima. Em Guarujá, 22 graus a mínima, Santos também 22 e em Bertioga a mínima atinge 21 graus, segundo o site da Clima Tempo. Prefeitura de São Sebastião realiza programa para regularizar 2.000 imóveis. A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, a SEAB, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, junto com a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, promoveu ações de regularização fundiária que irão regularizar mais de 2.000 unidades imobiliárias. Em cumprimento à decisão judicial, o Governo do Estado promoveu o registro destas terras e, a fim de contribuir com a regularização fundiária urbana, transferiu as áreas já urbanizadas ao município. Uma área total de mais de 7.700 km², dos bairros de Boiçucanga, Maresias, Paúba, Santiago, Toque-Toque Pequeno, Toque-Toque Grande e Calhetas. Atualmente, mais de 1.500 unidades imobiliárias já podem ser consideradas regularizadas, uma vez já registradas no cartório de registro de imóveis e originadas de decisão judicial, ou ainda objeto de consolidação de domínio junto à SEAB. Até o final de 2020, a Prefeitura espera entregar mais de 250 títulos aos moradores destes e de outros núcleos existentes em terras devolutas municipais. Criança de 10 anos é o primeiro caso suspeito de coronavírus em Ilhabela. A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o município registrou na manhã de quarta-feira o primeiro caso suspeito do coronavírus no Hospital Mário Covas. O paciente é um menino de 10 anos. A equipe do hospital já iniciou os protocolos de atendimento para esses casos, como a coleta de amostras de material que serão encaminhadas para análise no Instituto Adolfo Lutz, e os exames para constatar a doença levam cerca de 15 dias para ficarem prontos. Todos os casos são tratados como suspeito até a divulgação do resultado. De acordo com nota oficial da Prefeitura, por segurança, após a coleta de amostras, o paciente ficará isolado em sua casa, mas passa bem e apenas com sintomas leves. São considerados casos suspeitos pessoas com coriza, febre e que estiveram em regiões com epidemia da doença. Nesses casos, o paciente deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Segundo a pasta, as medidas a serem tomadas neste momento é mais pela própria população com sua higiene pessoal, ou seja, lavando as mãos e não espirrando sem a proteção da boca, ou melhor, uma proteção na boca. É o que nós havíamos falado ainda na notícia anterior, né? Se o paciente apresentar sintomas de coriza, espirros ou tosse, deve usar máscaras. O vírus afeta muito pouco as crianças. A taxa de mortalidade para menores de 40 anos é de 2%. E só 3% dos casos são em pessoas com menos de 20 anos. Em crianças, o vírus pode passar despercebido de tão mínimo que é. Olha, todo cuidado é pouco. Uma coisa é fato, nós não podemos, nesse momento, apenas nos desesperarmos. Precisamos ter toda a consciência, a qualidade, repito, na higienização das mãos, que foi o que nós comentamos há pouco e repetimos mais uma vez, o cuidado com os sintomas e já automaticamente procurar a unidade básica de saúde comentando a respeito, se for o caso de alguém que teve contato com outra pessoa que esteve em região da epidemia ou ela mesma esteve nessa região, enfim, as informações são muito importantes e, logicamente, que os cuidados também. Por outro lado, do outro lado do balcão, nós ficamos à mercê da identificação dos profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e todos ligados. Porque às vezes também os médicos entendem, nós já cansamos de falar aquela história de virose, 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 virose. Por favor, senhores doutores, não vamos agora pensar apenas na virose. Nós temos uma situação muito mais séria e que precisa ter um contato muito próximo para entender se por acaso não é o tal do coronavírus. Então vamos ter um pouquinho mais de atenção com a população, que afinal de contas o salário de vocês vem do nosso bolso também. São 11 horas e 53 minutos, nós vamos a mais uma pausa aqui no ISTV Primeira Edição e voltamos já já com muito mais. Então não sai daí não, é lá e cá.
São 11 horas e 55 minutos agora. Olha só, um incêndio tomou conta de um morro às margens da rodovia Rio Santos ontem, na altura do bairro Tabatinga, em Ubatuba. Agentes do DR controlaram o trânsito no local para evitar acidentes e acionaram o corpo de bombeiros que conseguiram deter as chamas. O trânsito foi liberado por volta da 1 da manhã e ninguém ficou ferido. Nós estamos conferindo aí nas imagens, né? Veja que realmente proporções gigantescas, né? Não é brincadeira não. E numa época que as coisas estão, principalmente nos últimos dias, sem chuva, aquela história toda, é interessante como, num dado momento, nós nos queixamos da chuva em excesso e depois nós falamos a respeito da falta de chuva. Mas o principal detalhe aí não é nem esse. É o cuidado, porque isso foi constatado e muito provavelmente isso é causado por quem está passando pela rodovia e simplesmente o fumante atira a sua bituca de cigarro pela janela e cai na margem da rodovia e automaticamente causa esse estrago todo. Então, um pouquinho de cuidado não faz mal a ninguém, não é verdade? São 11 horas e 57 minutos, eu quero agora saber como é que está a condição da balsa, da travessia aqui no litoral norte e também no litoral sul. Vamos ver então? Em São Sebastião e Ilhabela, o tempo de espera nesse instante é de 30 minutos em ambos os lados e a possibilidade de travessia de veículos é de 303 por hora. Em Santos e no Guarujá, 15 minutos é o tempo de espera e é sempre desta forma, né? Nós vemos uma movimentação maior de veículos, mas lá a possibilidade de transferência também é maior. Nesse momento é exatamente o dobro daqui, 600 veículos por hora. Primeiro Geek Games Caraguatatuba começa nesta sexta-feira com diversas atrações. Os jogos, cosplays, batalhas medievais e várias atrações estarão presentes nesta sexta-feira na Praça da Cultura, Avenida da Praia, aqui no centro, com a abertura do primeiro Geek Games Caraguatatuba, organizado pela Prefeitura da cidade por meio da Secretaria de Turismo. A entrada é gratuita. Nessa sexta-feira, então, onde a abertura oficial do primeiro Geek Games está marcada para acontecer às 18 horas, seguido do concurso Kami-Kami-A de imitações. O primeiro dia terá ainda workshop de mangá, bate-papo com o canal do YouTube Reviews de Games, desfile de cosplay, além de exposição, jogos e combates medievais. O secretário de Turismo, Rodrigo Tavano, salientou a importância deste evento para os jovens do Litoral Norte e Vale do Paraíba. Ainda conforme ele, o Brasil é o quarto país que mais consome itens e artigos desta indústria, a Geek Games, em 2019, deixa eu só corrigir aqui, desta indústria, então, que é a Geek Games. Em 2019, segundo ele, esta indústria movimentou mais de 555 bilhões mundialmente. Isso foi o que comentou o secretário Rodrigo Tavano, que logicamente está comemorando, né? E aí uma boa oportunidade para quem é ligado, afeito a essa área, com certeza vale muito a pena conferir. Olha aí, motorista foge após bater o carro e destruir andaime em obra do Teatro Coliseu em Santos. O motorista fugiu após colidir e destruir andaimes utilizados na obra do Teatro Coliseu em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT Santos, o acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira e o local foi isolado porque há risco de queda do equipamento. O caso aconteceu por volta da 1 da manhã na rua Brás Cubas, no centro. A polícia militar foi acionada e no local constatou o acidente. O motorista do carro não foi encontrado, mas a suspeita é de que ele tenha perdido o controle do veículo e, em segunda, colidido com a estrutura. Além da CET e da Polícia Militar, equipes da Guarda Civil Municipal e da Perícia da Polícia Civil também atenderam a ocorrência, onde ninguém ficou ferido. A CET afirma que os andaimes apresentam risco de queda e parte da via foi interditada. O veículo permanece no local e até a publicação desta reportagem não havia previsão de retirada. Meio-dia, estamos encerrando então mais um ISTV Primeira Edição aqui pela ISTV HD e, como sempre, agradecendo sua permanência, sua companhia por aqui em todas as nossas manhãs. E também estendendo o convite para que você continue conosco no período da tarde com muita programação de qualidade aqui na nossa emissora, entre outras coisas, cultura, arte, lazer, entretenimento, informação. E no final da tarde você volta a se informar sobre os assuntos ligados ao Litoral Norte e ao Litoral Sul com o ISTV segunda edição,
sob o comando de Ana Paula Oliva. No nosso caso, marcamos encontro para amanhã, às 11h30, voltarmos com tudo isso aqui no ISTV Primeira Edição. Um grande abraço e até amanhã.